Neste vídeo, abordaremos sobre a administração escolar interna, sobre as vistas do documento mais importante da escola, o Projeto Político Pedagógico, o PPP, que rege a escola. O PPP permite conhecer os caminhos que cada escola percorre e sobre qual conceito e organização funciona. A escola e tudo que se refere à educação deve funcionar sob leis como a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, PNE, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB. No entanto, as instituições têm autonomia para construir esse documento mais específico de acordo com as peculiaridades de cada região e da comunidade a qual está inserida. Junto à importância do PPP, podemos citar a função social da escola e suas competências, no sentido de dar um direcionamento à escola, que vai muito além do conhecimento formal e torna o estudante pleno e conhecedor de seus direitos e de seus deveres, na busca constante de um cidadão crítico, humano. Trataremos da importância do PPP e de sua origem, bem como sobre abordá-lo, sobre exercendo a autonomia de que a escola dispõe em busca da união entre ensino e aprendizagem de qualidade, o conhecimento formal amplo e a formação do cidadão completo. Projeto significa a intenção de fazer alguma coisa, definir algo que será realizado no futuro. Nesse sentido, não é somente um documento, mas o resultado de uma discussão em torno de uma ideia na qual são apontadas objetivos e metas a serem cumpridos para atingir o resultado desejado. Acima de qualquer definição, o PPP é um instrumento de administração pedagógica ou de gestão escolar que teve objetivo e origem no bojo das reformas neoliberais, em 1980. O modelo crítico reprodutivista, tão falado em 1970, já não servia mais do campo da educação. Então, um dos itens mais importantes é a questão da descentralização, uma forma de regulação que permite que as escolas tenham autonomia para escrever suas propostas pedagógicas de acordo com a realidade sociopolítica cultural em que estão inseridas. Já nos anos de 1980, surgiu a necessidade de trabalhar com teorias educacionais, que tivessem um modelo mais próximo do interesse da classe que estava economicamente denominada. Nessa década, a configuração de um projeto político e pedagógico que culminou na LDB de 1996 já vinha transitando nos debates da sociedade civil. No artigo 12 da LDB consta a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino em elaborar e executar sua proposta pedagógica. E assim é possível percebermos a descentralização e a democracia do Estado. A partir dessa definição, a LDB, a necessidade de elaborar o PPP em cada escola tornou-se uma referência. O PPP foi criado para descentralizar e democratizar a tomada de decisões de cunhos pedagógico e jurídico, ou até mesmo a forma de a escola se organizar. Tudo que está no PPP confere à escola um caráter político na medida em que a democracia é um processo proposto na construção da cidadania. Para isso, leva-se em consideração o fato de os envolvidos no processo serem sujeitos que transformam a prática social que existe na realização de uma sociedade com igualdade de oportunidades e que tem autonomia escolar.
característica da democratização que rondava o país na década de 1980. O PPP também entrou para fortalecer o processo de democratização da educação e da gestão, garantindo que todos da escola e seu entorno estivessem envolvidos com propósitos que convergissem para o mesmo ideal. O projeto é a constituição da escola e está comprometido com a formação do cidadão para uma sociedade melhor. A escola é um espaço democrático em constante construção e a elaboração do PPP trouxe uma mudança de concepção na qual a escola, principalmente a pública, deixa de ser um aparelho burocrático do Estado e passa a ser um espaço que reflete as conquistas da comunidade. Outro fator de relevância é que a escola inaugura um movimento de implantação da democracia, promovendo reflexões acerca da organização escolar. Para construir um PPP, é necessário pensá-lo no contexto de uma gestão democrática e participativa com o trabalho de todos. Quando falamos todos da comunidade escolar, estamos nos referindo a pais, funcionários, direção, professores, alunos, todos que estão envolvidos direta e indiretamente nos trabalhos escolares. O projeto contém a intenção de trabalho dos profissionais e de que a escola tem a ofertar para os seus alunos. Outro ponto importante é entendermos que o PPP não é finalizado de uma única vez e depois fica preenchendo o espaço de alguma gaveta da escola. O projeto é uma reflexão sobre o que a escola pode ser naquela comunidade e, portanto, não deve ser obra de apenas um diretor, por exemplo. É trabalho de um grupo que pretende inovar a prática pedagógica da escola e, principalmente, modificar a qualidade de ensino-aprendizagem. No decorrer da sua criação, são apontados objetivos que podem ser comuns a todos ou a um grupo específico da escola, com o vislumbre de melhorar sua atuação como um todo. Acima de tudo, o PPP confere à escola uma identidade própria, como uma instituição que tem personalidade e reflete em opinião o pensamento de um coletivo que se preocupa com o seu trabalho e o alcance que tem. A escola deve levar em consideração o que a comunidade necessita e as legislações que regem a educação, as normas, os regulamentos, as diretrizes curriculares nacionais e as legislações estaduais e municipais, para o caso de escolas do Estado e do município. Os princípios da educação que estão contidos na Constituição são os mesmos que devem embasar a construção do PPP, como garantia de acesso e de permanência dos alunos na escola, valorização dos profissionais da educação, autonomia e gestão democrática. Para isso, há 3 fases distintas que levam tempo para serem realizadas e demandam pesquisa e estudos teóricos e práticos, conhecidas como marcos: conceitual, situacional e operacional. Os marcos estão interligados. Quando pensamos no marco situacional, verificamos como a escola está inserida na comunidade, como é o trabalho que tem realizado e como é sua prática pedagógica. Para analisarmos a situação da escola, devem ser realizadas pesquisas para detectar a realidade da escola na comunidade, com dados qualitativos e quantitativos, e não somente os que representam pontos negativos, mas também o que está posto como positivo. É necessário entendermos como esse levantamento situacional, qual é o contexto sociopolítico-econômico dessa escola, bem como sua função social e a participação da comunidade na relação ensino-aprendizagem dos discentes. Devem ser identificados todos os recursos utilizados, tanto financeiros como humanos disponíveis para o trabalho. É preciso entendermos como a escola funciona e como se processa a prática pedagógica para entendermos, perceber se a gestão está adequada ao PPP.
Durante a coleta de informações, geralmente é possível detectar problemas e soluções. À medida em que se conhecem os membros da comunidade escolar, pode-se entender os desejos individuais de mudança em benefício coletivo. O diagnóstico apurado ou a situação levantada devem ser sempre realizadas, considerando vários setores: pedagógico, administrativo, gestão, financeiro, que se interligam para formar a administração escolar ou a gestão escolar com seus documentos legais. Depois do levantamento situacional, são um diagnóstico da escola, da comunidade, da infraestrutura. Deve-se pensar qual será a identidade da escola, a orientação conceitual, a fundamentação teórica que orientará todos os segmentos. Sabemos que a prática deve estar sustentada por uma teoria para formar o conceito de praxis educativa. Nesse contexto, é bastante complexo, pois deriva a formação de seus pensantes, da conduta e da teoria que embasa a conduta dos profissionais da educação. Por isso, se dá pela visão do coletivo acerca do trabalho pedagógico, que tem como mote principal inovar o cotidiano e as práticas educativas. O marco conceitual tem como finalidade maior conhecer o pensamento de cada segmento escolar, para poder estabelecer uma ação coletiva no trabalho escolar. É a ação coletiva de todos os segmentos: jurídico, financeiro, administrativo e pedagógico. As perguntas que nos acompanham há muito tempo são: que escola queremos? Que cidadãos queremos formar? Que escola queremos construir? Com qual tipo de educação? Qual gestão queremos aplicar? Como fazer avaliação? Que metodologias diferenciadas serão utilizadas em casos especiais? Qual foi a relação que a comunidade estabeleceu com a escola e os profissionais nelas inseridos? O que se manter e o que se pode mudar? Respondendo essas e outras questões, poderemos responder que a visão de ser humano, de mundo e de educação essa escola tem ou almeja em seu PPP. Respostas resultarão em um PPP comprometido com uma concepção política pedagógica e com ações ao serem executadas farão acontecer a mudança necessária. O marco conceitual é a própria identidade da escola, que virá à tona com trabalho coletivo, unificado, resultante das concepções elencadas por todos. Após entendermos a situação e definirmos a identidade da escola, cabe compreendermos a urgência das ações e quais são as prioridades a serem realizadas, além quem irá realizá-las. Temos o marco operacional. Nessa fase, a escola definirá que o projeto será desenvolvido para superar determinados problemas do cotidiano. Por exemplo, se há uma dificuldade na área da leitura, pode-se estabelecer um projeto a ser realizado em sala de aula ou no contraturno para desenvolver a habilidade defasada. Deve-se desenvolver a operacionalização, o funcionamento da escola e a ação compreenderá a união da teoria e da prática por meio das soluções apontadas pelo coletivo. Assim, o PPP passa constantemente por avaliação e revisão, sempre seguindo alguns questionamentos norteadores. Como a escola e a comunidade são? Qual é a cara da escola? Qual é a identidade? Como serão executadas as ações definidas pela comunidade escolar descritas no PPP? Como operar? Como gerir a instituição? O PPP é um processo de organização para a transformação da escola e, por isso, é diferente em cada escola e em cada região do nosso imenso Brasil, buscando intensificar a igualdade de todos os alunos e suas oportunidades na sociedade. Para que a gestão democrática e participativa ocorra na construção do PPP da escola, é necessário que a escola reconheça sua função social. A escola pública, gratuita e de qualidade deve receber sua missão e seus valores, bem como quais objetivos e estratégias utilizará para que a permanência dos alunos esteja garantida com sucesso. É muito importante que se estabeleça a missão da escola no PPP da instituição.
Os marcos e a missão estão relacionadas e definem o que a escola é e o que deseja ser, além de entender como será sua atuação político-pedagógica. A missão tem de resumir a identidade da escola e orientar as decisões a serem tomadas, para que a ação pedagógica tenha compromisso e uma voz uníssona. Nossas escolas têm como função principal o ensino de qualidade com garantia de acesso e de permanência dos alunos, em busca de uma formação humana, digna, de caráter crítico, que age para transformar a sociedade. Toda vez que se tem uma meta a ser alcançada, é preciso traçar estratégias para fazer com que ela aconteça. Objetivos se dão em todos os níveis de nossa vida e também se aplicam à escola como situações que se quer atingir dentro de um prazo estabelecido. Geralmente, os objetivos estão centrados em alguma prioridade a ser resolvida, desencadeada de problemas variados, como evasão escolar, violência, não permanência dos alunos maiores de 16 anos em detrimento do trabalho, diminuição do índice de reprovação a respeito da diversidade, igualdade e oportunidades. Problemas e prioridades nas escolas são influenciados pelos mais diversos fatores e a comunidade escolar, tendo conhecimento dessas questões, tem condições de elaborar um plano de ação para combater o que pode prejudicar o ensino. O plano de ação traz a operacionalização dos objetivos e as estratégias para cumprir a missão ou papel social a que a escola está submetida. Assim como no planejamento individual de cada professor, deve vir o plano de ação, a escola, em sua magnitude, deve ter um plano de ação maior. Nesse sentido, define o que fazer e por que fazer, e previne como e quem executará tal ação. E naturalmente quando fará e com quais recursos, pois nada se acerta sem um bom planejamento, um bom plano, uma boa meta e os bons objetivos, então na escola não seria diferente. A função social da escola deve ser discutida em uma concepção específica, pois é formada por homens como sujeitos de sua própria história. Assim, a escola realmente cumpre sua função, ao se legitimizar perante a comunidade na qual está inserida, a finalidade para a qual foi concebida. A escola é o locus em que a educação se reafirma como atividade humana de caráter histórico, que permeia relações sociais. Logo, pensar a função social da escola e da educação infere e repensar o próprio papel da instituição e como esta sua organização nas esferas administrativas, jurídicas, financeira e pedagógica, bem como todos os que estão inseridos nesse processo significativo e significante. A administração escolar envolve os mais variados momentos de participação para a estrutura da escola que queremos, sem perder o foco no objetivo central de humanização e de cidadania para todos de forma igualitária, por meio de um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Para Paulo Freire, 1996, destaca que, para ensinar, são necessários alguns predicativos, uma reflexão sobre esses predicativos como viés discente e leva à percepção de que essas exigências só poderão acontecer se no processo educativo estiver presente a ação autônoma do aluno. Nesse caso, em se tratando também da escola, a autonomia escolar tem predicativos que necessitam ser estabelecidos e aprendidos para que realmente aconteça a autonomia escolar. Autonomia é um termo de origem grega que designa a capacidade de fazer as próprias escolhas e de tomar as próprias decisões, sem influências ou condicionamentos externos. Autonomia, para Immanuel Kant, designa a independência da vontade em relação a qualquer desejo, objeto
de desejo e sua capacidade de determinar em conformidade com uma lei própria, que é a da razão. Demonstra que a razão pura se manifesta em nós como prática pela autonomia no princípio da moralidade, pela qual determina a vontade ao ato. A heteronomia é o contraposto na qual a vontade é determinada pelos objetivos da faculdade de desejar. Devemos destacar que Kant visava libertar o ser humano da sua menoridade, que não é pensar por si mesmo. Essa tarefa seria alcançada pelo uso da razão. Define sua época como de esclarecimento, entendida como a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. Devemos também mencionar que propõe uma educação para a autonomia que desenvolva as capacidades dos educandos para que busquem atingir as metas por eles mesmos colocadas. No caso da escola, a autonomia se dá no momento das discussões para a construção do PPP, pois assim, como se quer atingir metas com o educando na busca da sua autonomia, quer-se atingir as metas estabelecidas na construção autônoma do projeto escolar. Apesar de sistematicamente criticada, em particular, como concepção vazia, formalista e irrelevante, a explicitação de autonomia foi recentemente reavaliada e defendida como fornecedora de uma adequada base metodológica para o raciocínio teórico e prático. A autonomia, a partir de sua origem grega e do pensamento, denota autogoverno, governar a si próprio ao longo dos tempos. A ideia de uma educação anti-autoritária foi gradativamente construída a noção de autonomia dos alunos e da escola. Muitas vezes entendida como autogoverno, autodeterminação, autoformação, autogestão. Nesse sentido, para compreendermos o termo proposto, com base nos estudos sobre o juízo moral que apresenta o seguinte itinerário: anomia, heteronomia em direção à autonomia. O sufixo grego nomia, regras, é comum aos três termos. Anomia é um estado de ausência de regras, na qual o sujeito age de acordo com o que considera certo, com base em seus interesses pessoais. Heteronomia é o perceber da existência de muitas regras que são impostas por quem exercer autoridade. Nesse caminho, há autonomia, com a qual a pessoa é capaz de discernir e fazer escolhas por si mesma, dar própria sua lei. O desenvolvimento da autonomia do aluno passa por etapas que podem ser observadas desde muito cedo e continuam a ser desenvolvidas no transcorrer de sua existência, nas diferentes decisões a serem tomadas, como um processo de evolução e de tomada de consciência. O processo educativo tem um papel fundamental na construção da autonomia do aluno, que também é um processo que depende dos envolvidos nas tomadas de decisões, sempre em busca da melhoria da gestão e da administração escolar com documentos legais, nesse caso, o PPP. A educação, no sentido de permitir o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bastante concreto e importante a desempenhar no cumprimento dessa tarefa universal, ajudar a compreender o mundo e o outro, a fim de que cada um compreenda melhor a si mesmo. Com a instituição escolar não é diferente. As autoridades educacionais ditam as normas, o currículo, os valores sociais, algumas vezes sem discuti-los com os alunos. A autonomia, então, pode ser compreendida como resultado do processo de socialização que leva o indivíduo a sair de seu egocentrismo característico dos estados de heteronomia para cooperar com os outros e submeter-se ou não conscientemente às regras sociais. E isso será possível a partir das relações estabelecidas pelo sujeito com os outros.
O estudo autônomo desempenha papel importante na educação de adultos e nas educações complementares. Assim, podemos afirmar que o progresso desse aluno deve ser avaliado a partir de sua vivência e de sua realidade. Destaca-se ainda que a educação que visa formar para a autonomia é entendida como vocação para a humanização, de modo que não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. A educação deve fomentar nos educandos a curiosidade, a conscientização, que são um esforço de conhecimento crítico dos obstáculos, mas que ninguém se conscientiza isoladamente. A autonomia é um vir a ser, um processo de amadurecimento do ser para si. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se construindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Dessa forma, a autonomia ganha um sentido sociopolítico-pedagógico, como condição de um povo ou de uma pessoa que tenha se libertado e se emancipado das opressões, que restringem ou anulam sua liberdade de determinação. Para conquistar a autonomia, é preciso se libertar das estruturas opressoras. Há uma relação entre autonomia e libertação na medida em que, quanto menores são as condições de opressão, maiores são as possibilidades de ser para si, ser autônomo. A escola acabou priorizando historicamente todo o campo de habilidades cognitivas. Porém, o mundo necessita de muito mais do que isso. As competências vão muito além de aprender habilidades cognitivas como analisar, memorizar ou compreender atividades, principalmente centradas em língua portuguesa e matemática. O mundo necessita de habilidades cognitivas desenvolvidas, mas o papel da escola é muito maior, pois com as habilidades cognitivas necessitamos de seres humanos com capacidade de cooperar e trabalhar em equipe, com elevado grau de tolerância para alcançar os objetivos da instituição. A educação olha para a formação de uma pessoa em sua integralidade, que em breve estará na sociedade e não pode ficar à margem. É necessário ter bastante cuidado para a escola não ações que produzam um mundo profissional com todos seus mecanismos de exclusão. O mundo do trabalho se apropriou do conceito de competência como sinônimo de produção, e a escola estaria aos poucos seguindo seus passos com a desculpa de estar se modernizando e acompanhando o mercado de trabalho. Nessa busca pelo modelo ideal de educação, os debates se abrem e se aprofundam, e mesmo com tantas descobertas, as mudanças constantes da sociedade impossibilitam um modelo que seja tão funcional e faça a abolição das mazelas sociais, em plena sociedade do conhecimento e desenvolvimento tecnológico e científico. Apresenta-se alguns códigos da modernidade e competências da escola moderna. Apontam-se 7 competências que a escola necessita desenvolver para atender às demandas da sociedade moderna. 1 é o domínio da leitura e da escrita. 2, capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas. 3, capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. 4, capacidade de compreender e atuar em seu entorno social. 5, receber criticamente os meios de comunicação. 6, capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada. E 7, capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Sobre a competência 1, que é domínio da leitura e da escrita, entende-se que não há como praticar a leitura sem compreender o que se está lendo, pois exige que se absorva o máximo de informações sobre o que se leu. Um leitor moderno precisa ser capaz de compreender, além da leitura, e interpretar as informações. E o mesmo deve acontecer com a escrita. Quem lê bem, escreve bem, já que o vocabulário aumenta e compreende-se de forma correta da escrita para uma melhor comunicação. Competência 2, que é a capacidade de fazer cálculos e resolver problemas.
incita a uma resolução de exercícios que exigem um desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Não basta resolver exercícios, mas conseguir entender o raciocínio lógico aplicado a eles. A escola deve despertar a competência para resolver os problemas mediadores pelo raciocínio lógico e pelo conhecimento técnico. Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. Competência 3. Está ligada diretamente ao ramo de matemática denominado estatística, que lida com a interpretação de dados. Os livros de matemática valorizam os conhecimentos dessa área, como trazem textos para que o aluno tenha condições de interpretar e selecionar dados a partir deles, discutir com propriedade de conhecimento. Já na competência 4, que é capacidade de compreender e atuar em seu entorno social, apresenta como objetivo da educação contemporânea formar a consciência do estudante para que ele compreenda a sociedade na qual está inserido e possa, com suas ações, transformar o mundo, pois a convivência com a sociedade e a transformação promovem a felicidade do coletivo. Na competência 5, que diz receber criticamente os meios de comunicação, a sugestão está em torno de uma formação do pensamento crítico e reflexivo, vencer a mídia, de formar o poder, analisar as informações e buscar referência verdadeira, sem se tornar massa de manobra. Já na 6, que é o que mais importa, é o desenvolver a criticidade sobre todos os processos de comunicação, localizar a informação e usá-la em favor do coletivo. É a capacidade de localizar, acessar e usar a melhor informação acumulada. Por fim, na competência 7, o foco é a interação entre os indivíduos. Quando se estabelece um trabalho coletivo com interação, o coletivo sai ganhando. Exemplos dessa interação são a gestão democrática e participativa e a construção do PPP. Quando o trabalho é realizado entre parcerias, torna-se menos complexo e promove maior chance de uma sociedade mais justa e igualitária. Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Quando falamos das estruturas que permeiam o processo educacional, temos como importante a concepção do sujeito para participar da resolução de problemas do cotidiano, com os mais diversos graus de complexidade. É nesse momento que as competências entram em cena para auxiliar o sujeito a entender a situação e a resolvê-la, principalmente considerando o coletivo e o bem comum. Debatemos sobre o PVP como um dos princípios da administração escolar. Intentamos, como um breve histórico, situar o período em que a lei foi iniciada e como o projeto deve ser utilizado na escola. Também expusemos algumas dicas sobre como escrever o PPP, sobre as competências da nova escola e o papel social dela. A questão principal foi focar a intenção não somente no que diz respeito ao conhecimento formal, mas na formação integral do cidadão humanizado. Sobre o PPP, também conversamos sobre autonomia, fundamental para os espaços escolares e o trabalho dos profissionais da educação, bem como do aluno. A autonomia é um dos princípios mais importantes para a gestão democrática ocorrer em sua plenitude. O estudo da estrutura pedagógica e administrativa da escola, somado ao da função da escola, da atuação do pedagogo e da supervisão e da orientação escolar, exige que consideremos um conceito de qualidade, um pouco mais elaborado do que o senso comum apregou. Então, ao pensar a escola, é necessário pensarmos além de um local onde se transmite conhecimento e informações. Pensarmos a escola em toda a sua estruturação e a educação como construção histórica e cultural para a formação do ser humano. A cultura é entendida em um sentido maior, como tudo aquilo que o indivíduo produz,
que podem ser valores, conhecimentos, tecnologia, arte, ciência, religião, todas as dimensões que formam também a cultura. O sujeito produz historicamente a própria cultura. Assim sendo, a educação tem o papel de mediação entre o homem e sua formação integral dentro da dimensão cultural e histórica. É óbvio, então, considerarmos a qualidade da educação como o bem maior a ser alcançado, tanto individual como coletivamente. É por meio da educação que nos apropriamos da cultura e desfrutamos da história. Por isso, educar é algo que transcende o indivíduo, produz a história e contribui para o bem coletivo. Partimos da premissa de que a escola não é espaço neutro na formação do ser humano, portanto, tem uma intenção em relação aos objetivos que pretende alcançar, os quais estão diretamente relacionados com a qualidade da educação, que se pretende e que necessita de uma estrutura que funcione tanto em aspectos pedagógicos quanto administrativos, vivendo em uma sociedade democrática, estendida para dentro da escola em uma gestão democrática muitas vezes não tão eficiente ou funcional, naturalmente atende que as estruturas sejam autoritárias e ineficientes. Partindo de uma organização centrada na coletividade com apoio do projeto político-pedagógico, PPP, entende-se que as estruturas pedagógica e administrativa também entram em funcionamento com a união e o direcionamento democrático. Um dos fatores mais importantes na estrutura pedagógica é a instituição de uma organização de ensino que não seja centrada em punir e premiar o aluno, mas que motive o aprendizado para a constituição da autonomia e da liberdade. O sistema de seriação, com ênfase na reprovação como fracasso individual do aluno, é um modelo ultrapassado, mas ainda muito usado e que não resolve os problemas do ensino-aprendizagem. Outro fator fundamental na organização da escola, na estrutura pedagógica, são as questões curriculares. É necessário libertar a escola da visão conteudista, na qual os conteúdos formais são depositados nos alunos e a escola é vista como mera transmissora, voltados à ideia central de que a escola deve formar o aluno de modo integral, como cidadão conhecedor de seus direitos. Naturalmente, conteúdos tradicionais de matemática, português, geografia e história são importantes e fundamentais. No entanto, o que entendemos como cidadão pleno e constituído cidadania é o aluno que tem em seu currículo igual importância para a arte, música, dança, filosofia, sociologia. Isso não significa que se deve diminuir o número de aulas de matemática, por exemplo, mas que todos devem ter a mesma dimensão, a mesma proporção e importância. O cuidado com a cultura, com o corpo físico e mental, as questões de política e economia não devem ser tratadas como temas transversais, deve ser o centro. O discurso de cidadão pleno, participante, crítico e humanizado não pode estar apenas no papel, deve existir como currículo vivo. As metodologias aplicadas pelos profissionais de ensino nas salas de aula também são muito importantes. É preciso sair da forma tradicional de ensinar e transformar as escolas em espaços onde os alunos tenham prazer de estar, de aprender, de se tornarem protagonistas da própria história. Apesar de parecer simples, é uma questão que envolve não somente o professor, mas também as políticas educacionais vigentes, como salários, estrutura física, salas não lotadas, capacitação profissional, coerente e constante, entre diversos outros fatores. Essas são algumas das questões estruturais pedagógicas que podemos elencar, entre tantas outras que fazem a diferença na escola. É importante lembrarmos que o ponto central reside na escola como espaço democrático de aprendizagem, incentivador de crescimento e de criticidade voltados para a formação plena e a humanização. Na estrutura administrativa, podemos pensar um pouco mais próximo das questões da administração geral, com vistas a diminuir as imposições e as guerras de poder nas gestões escolares, buscando uma forma de administrar mais horizontal do que vertical. Não é suficiente mecanismos de gestão democrática funcionando no âmbito escolar. É preciso também compreender
com profundidade o significado de cooperação e de participação, para que os mecanismos realmente aconteçam onde a gestão se dá de forma colegiada. O saber, somado às demais habilidades, como o saber fazer, o desejo de fazer, resulta na competência ideal para trabalhar com a gestão na esfera de estrutura administrativa. Nem sempre a teoria é suficiente se não houver a habilidade necessária para colocá-la em prática. Nesse caso, se o conhecimento não é aplicado, não gera uma competência, nem permite a habilidade em realizar. O saber fazer tem que estar embasado em conhecimentos tanto teóricos, práticos, em uma soma. A união do conhecimento e da habilidade para colocá-lo em prática gera atitudes positivas e corretas na instituição em relação às soluções de problemas. No que concerne a estrutura administrativa escolar, podemos dizer que o conselho escolar é a instância máxima, formada por professores, alunos, funcionários e pela comunidade. É função do conselho se reunir e deliberar sobre os assuntos necessários e depois socializar com toda a comunidade escolar. Além do conselho escolar, há órgãos colegiados, como a Associação de Pais e Mestres e Funcionários e o Conselho de Classe. A gestão escolar no Brasil, contudo, é reconhecidamente fragmentada quando se trata de estruturas pedagógica, administrativa, e tem o papel do gestor uma forma de minimizar os entraves e as diferenças que geram conflitos. Esses conflitos são comuns dentro dos grupos funcionais, como equipe administrativa, pais, professores e discentes. Por isso, é necessária uma nova definição para a gestão escolar, em que ocorra a conexão entre administrativo e pedagógico. Essa conexão só é possível se a gestão estiver orientada por princípios democráticos e que conduzem à emancipação humana. Somente tornando pluralizada a visão das práticas pedagógicas e administrativas é que se vislumbra uma possibilidade de uma escola pedagógica e educativa, ao invés de uma instituição fechada e organizada sob a perspectiva administrativa. Qual a função da escola? Será que a escola ainda guarda resquícios do que representou há décadas? Será que a escola se transformou no decorrer do percurso com uma melhora significativa? Considerando os contextos político, econômico, social e cultural atuais da sociedade, singularizando a escola em um contexto no qual os professores trabalham por horas além do limite no intento de aumentar a qualidade de vida com ganho financeiro e no qual também a violência, péssimas condições de trabalho, salários defasados e tantos outros desafios a serem superados, podemos dizer que é possível criar um elo entre o profissional responsável e reflexível e uma escola transformadora? Qual é a função da escola nessa sociedade? No que diz respeito ao acesso ao ensino, principalmente ao público, o papel da escola se modificou e vem acompanhando os avanços e também as necessidades impostas pela sociedade, ocasionadas pelo avanço. A escola se fixa como uma instituição fundamental para a formação individual e da sociedade. À medida em que o indivíduo se forma pela escola, está automaticamente formando a sociedade, que é composta por vários indivíduos. A função da escola na formação desse sujeito está justamente em aplicar seus objetivos, reelaborando os conhecimentos socialmente produzidos em benefício de uma sociedade que corrobora para que se diminuam as injustiças e as desumanidades. A escola, como uma instituição social, deixa de ser vista como produtora de individualidades e passa a ser uma produtora de transformação social.
Mesmo o Brasil tendo assegurado o direito à educação em leis como a Instituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras diretrizes e emendas, ainda há crianças e adolescentes e jovens fora da escola. O desafio de integrar a todos pela educação é um dos maiores enfrentados. A função plena de desenvolver aprendizagens envolvendo relações e aspectos culturais, cognitivos, afetivos e históricos não se estende a quem está fora do contexto escolar. É necessário, primeiramente, assegurar o direito à educação e então pensar em que funções a escola deve estabelecer para que esse direito continue assegurado. Indagar sobre a função da escola significa questionar para que serve a escola. Historicamente, serve para ensinar conteúdos formais e habilidades específicas para a participação do indivíduo como cidadão completo na sociedade em que vive, usufruindo de seus direitos e seus deveres, por meio do trabalho desenvolvido na escola. O aluno deve ser condicionado a compreender a realidade do mundo em que vive e contribuir para sua formação para melhor. Naturalmente, a contribuição para a formação cidadã desenvolvida pela escola é fundamental e por isso nenhum indivíduo deve ficar fora dela. Podemos dizer que cada um é único, professor, pedagogo, diretor e o aluno que perpassam o sistema educacional. Nessa unicidade, cada um tem o próprio ritmo, que está referendado nas experimentações sociais que vêm para a escola e se transforma em vivência e convivência coletiva. Portanto, preservar o indivíduo se transforma em aprendizagem coletiva. As modificações que a escola vem sofrendo quanto à sua função estão diretamente ligadas às mudanças de paradigmas da educação, que exigem bem mais do profissional docente. Quando falamos em funções da escola, tratamos das novas habilidades profissionais da educação e dos novos alunos que se quer formar. Os docentes necessitam de nova postura frente às desigualdades sociais que ocorrem na contemporaneidade. Ante a reestruturação contínua das capacidades individuais para a globalização, o neoliberalismo, a competitividade e o mundo tecnológico se coloca à disposição com velocidade de comunicação e de informação. A função social da escola envolve o compromisso de transmitir o saber sistematizado, sempre procurando modificá-lo a ponto de cumprir as demandas que a sociedade exige. Um exemplo está na necessidade de o aluno se adaptar à sociedade, colocando em prática sua capacidade de entender as mudanças, identificando problemas e suas alternativas de resolução. Essa forma educacional está pautada nos princípios educacionais, como aprender a conhecer, fazer e conviver para a formação como cidadão. Há até bem pouco tempo, na década de 1970, a escola esteve relacionada à educação industrial e era importante que o aluno se formasse e estivesse vinculado às necessidades dessa realidade. Há algumas décadas, essa sociedade industrial vem sendo chamada de sociedade do conhecimento ou sociedade da informação, que acabou retirando o monopólio do saber da escola e, consequentemente, seu papel se transformou. Cada escola tem a própria cultura e identidade, por isso sua função, em um contexto amplo, é difundir o conhecimento, em um vínculo mais restrito, pelo princípio da autonomia, estabelecer sua função para garantir o direito à educação de todos e para todos. Cabe à escola aproximar a comunidade de convívio escolar numa tentativa de reestruturar a família, o interesse dos pais pelo futuro de seu filho, de oferecer oportunidades de acesso à cultura, à tecnologia, à informação, de oportunizar a reflexão de questões relativas ao respeito ao próximo, suas culturas, etnias e orientação sexual, à preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, entre vários outros temas. Portanto, infelizmente, é função social da escola muito mais do que deveria, pois
a ela é transferida em caráter de urgência, tendo em vista tantas questões que fogem das mãos da sociedade, que tenta injustamente se proteger sem fazer por onde minimizar as desigualdades sociais. O trabalho pedagógico acontece em vários ambientes, não necessariamente na escola.